Seja muito bem-vinda ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da Palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino. E eu sou a Bruna Luiza. Estamos aqui todas as semanas para um bate-papo, para conversas descontraídas, fundamentadas na Palavra de Deus. O nosso objetivo é que muitas vidas sejam edificadas através de histórias e testemunhos das nossas convidadas, né, Carol? E hoje, não, vou falar o texto, depois a gente fala de hoje, porque olha, o nosso desejo é que você sente à mesa com os seus familiares, com seus amigos e partilhe desse momento de conversa, de olho no olho. A gente tá aqui todas as semanas para incentivar você a fazer isso na sua casa também, a deixar um pouquinho os dispositivos e ter esse momento bom de conversa, de troca. E antes da gente começar, não sei se você vai beber chá, café, prepara o que você vai beber. Tira uma foto, marca a gente lá no Instagram, né? Pra quem não sabe, nós temos um perfil lá no Instagram, mulherdeverdade.ipp. Vai aparecer aqui embaixo pra vocês, mulherdeverdade.ipp. Marca lá, gente, manda dúvidas, sugestões. Você pode também colocar temas que você gostaria de ouvir aqui na nossa conversa. Convidados que você gostaria que viessem. Convidadas, podem sugerir também. Nós estaremos por lá respondendo todas essas questões, tá bom? E hoje, olha, se você não chorou até este episódio, eu ainda não chorei. Vocês já viram que a Bruna já chorou. Ai, eu quero ver quem vai conseguir se segurar hoje aqui nesse episódio. Vamos ver. Tem até lencinho aqui, gente. Estamos preparadas já. Estamos preparadas, porque hoje nós estamos aqui com a Gabi Berti. Ela é casada com o Marcelo há 5 anos. Eles têm 2 filhos, o Natan e a Melissa. São membros da Igreja Batista Fonte São Paulo, onde o Marcelo é pastor. E ela é líder do Ministério Infantil. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada. Delícia ter você aqui, viu? Obrigada. O prazer é todo meu. Nós vamos ter uma boa conversa hoje, eu tenho certeza hoje. Se preparem. Então, Gabi, todos os episódios a gente começa fazendo uma pergunta para todos os convidados. Ela falou assim, já vai ser difícil a primeira pergunta. Então eu queria saber, quem é Jesus para você? Ai, a gente já começou chorando. Jesus, para mim, é aquele que me salvou. Aquele que me resgatou, morreu na cruz pelos meus pecados. E, pessoalmente, ele é o meu melhor amigo. Ele é aquele que eu tenho uma conversa diária. É aquele que eu posso ter o consolo necessário. É aquele que já enxugou minhas lágrimas, me trouxe sorrisos. É aquele que me libertou. Jesus, ele é tudo pra mim. Esse amor é indescritível, né? Ai, olha lá, começamos já chorando. E mal começou, hein? Então, bora lá pra sua história, né? E, Gabi, então conta um pouquinho pra gente da sua história. Como é que foi o início, então? Como é que você conheceu o pastor Marcelo? Como tudo começou? Se quiser contar um pouquinho antes, também pode contar. Conto. Antes de conhecê-lo. Eu conheci o Marcelo. Na verdade, vou voltar um pouquinho a história. Tá. O Marcelo era pastor da mesma igreja que eu em Campinas, a Igreja Batista Fonte Campinas. E ele era pastor da nossa igreja e tinha ido embora para os Estados Unidos. Ele era casado com a Amanda, pai da Natan e da Melissa. Ele tinha ido embora para os Estados Unidos, fazer mestrado lá. Então, nós, como a diferença de idade é grande entre eu e ele, nós nunca fomos do mesmo círculo de amizade. Então, quando ele era casado, eu tava jovem, assim, a diferença é 9 anos de idade de diferença. Então, a gente nunca teve o mesmo ciclo de amizade. Quando ele foi pra lá, a Amanda ficou doente, teve câncer, e depois ela voltou pro Brasil, eles voltaram pro Brasil, onde, felizmente, ela veio a falecer. Aí que entra a minha história com o Marcelo. Eu frequentava um grupo em Campinas de jovens, e a mulher, a minha líder, né? Ela era esposa de um pastor. Então, o pastor e ela, eles eram líderes do nosso grupo de jovens. E ela falou pro Marcelo sobre a minha pessoa. Olha só. Olha. Eu nem sabia disso.
Mas ela falou pro Marcelo, falou assim, viu, você já considerou a Gabriela? Ele falou assim, não, a Gabriela é muito jovem, né? Você acha que ela vai querer casar com um homem, com 2 filhos ainda, né? Daí ela assim, vai investigar, né? E ele entrou no meu Instagram e foi lá dar uma stalkeada. E sabe quando a pessoa entra assim, vai curtir, vai olhando, curte umas fotos bem antigas? E eu falei assim, gente, mas o que ele tá curtindo umas fotos minhas? Assim, a gente nunca conversamos, né? E eu achei bem diferente aquilo lá. Mas eu falei, bom, enfim, não vou falar nada, né? E ele começou a correr, eu corro. E ele começou a correr pra me conquistar. Olha só que estratégia. Homem Se tem algum homem assistindo aqui, já pega o caderninho, já vai anotando as dicas. O Marcelo, gente, foi sensacional. Ele começou a correr e eu jurava que ele corria. Só que como a gente nunca teve contato, ele postou uma foto de corrida e na minha cabeça, super corredor. Olha só. Aí ele puxou um papo comigo no direct. Como que você faz pra correr? Dá umas dicas assim de tênis, não sei o que lá. E é muito comum quem corre, às vezes perguntar para outros corredores, você tá usando um relógio tal, que tênis que você tá usando, você tá gostando, aquela coisa, sabe? Então, a princípio, eu não achei nada suspeito, assim. Eu falei, bom, ele tá querendo voltar. Dicas, né? Exato, tudo bem. E ele falou assim, bom, quando eu correr 5 km eu te chamo pra correr. Eu falei, tá bom. Aí ele me chamou pra correr. Ele me chamou pra correr. No dia que ele me chamou, o Natan ficou doente. E aí ele me ligou, Gabi, eu vou precisar cancelar, porque o Natan ficou doente. Aí eu falei, gente, olha só que situação. Eu falei, não, fica tranquilo. Daí na semana seguinte, ele, não, Gabi, vamos correr hoje. Eu falei, ok, fui pra lá e fui correr com ele. E eu achando, assim, que ele tava só, assim, não tava em forma, sabe? E eu lá, vamos correr. Coitado, ele nunca tinha corrido na vida. Ele não acompanhava. Entendi. Ele não acompanhava e depois que a gente começou a namorar, porque sabendo que eu quase matei ele, acredita? Ele não conseguia andar no outro dia de tanta dor na perna. Coitado. Olha. Então a gente se conheceu nesse meio de Instagram, com corrida, com a nossa amiga em comum, que falou de mim pra ele, né? E aí a gente foi conversando, nós fizemos prova de corrida juntos. E nosso relacionamento começou daí. O Marcelo tentando me conquistar. E eu quase matando ele. Interessante. Coitado, por essa eu não esperava. Pois é, mas eu não sabia. Eu falei pra ele, por que você não falou que você não corria? Mas jurava. Se ele falasse, aí você não ia correr com ele, então ele ia ficar numa situação complicada, né? Foi, tadinha. Foi uma estratégia. E que deu certo, né? Foi uma estratégia que deu certo. E aí, como que foi a caminhada, assim, de vocês dois, né? Porque você falou, ele tinha 2 filhos, como foi isso pra você? Sim. Aí nós, andando um pouquinho assim na história, nós fizemos a São Silvestre. Eu falei pra ele da São Silvestre, nós fizemos a São Silvestre, juntos, ele me pediu namoro ali na São Silvestre. Nossa, que legal. Desde, assim, de quando nós começamos a conversar, e aí nós falamos assim, não, vamos dar um passo a mais. O Marcelo sempre incluiu as crianças. E na época, a Melissa, eles estavam passando por um processo de luto, né? E a Melissa não ia com ninguém, assim. A não ser os avós, né? Obviamente, os tios, mas com pessoas de fora, assim, ela não ia. E no dia que eu vi ela, eu tava no culto, e eu cheguei, abracei, falei, oi, Melissa. Ela veio, grudou no meu colo. E o Marcelo falou assim, isso também fiquei sabendo depois, né? Na hora. E ela falou assim, e ela veio no meu colo, a gente brincou. E, ok, né? E daí a gente começou a conversar mais vezes, o Marcelo sempre incluindo as crianças, estando junto com a gente, então a gente saía sempre com as crianças pra participar. Na época as crianças me chamavam de tia Gabi, porque assim, não tava ainda... E aí o Marcelo chegou no dia que a gente começou a namorar, o Marcelo falou assim, olha, falou pras crianças, né? Vou começar a namorar a tia Gabi, né? Aí as crianças já ficaram assim, mas vai ser minha mãe? E a Melissa tinha pedido, ela falava assim, eu quero dormir na casa da tia Gabi. Eu quero dormir na casa da tia Gabi. E eu também, sem saber de nada. E ela tava passando o processo que ela não dormia bem à noite. E ela foi em casa e dormiu super bem. Passou a noite inteira. Falei, olha, ficou super bem. O Marcelo falou assim, nossa, que legal, né? Depois ele fala que esse foi o ponto que ele falou assim, eu vou casar com essa daí, porque... Passou no teste. Passou no teste da Mel. E engraçado que esses tempos atrás, faz umas 2 semanas, a gente perguntou pra Mel. A Mel falou assim, eu lembro quando eu te conheci. Aí eu falei,
Eu tava meio que duvidando, porque na época ela tinha 3 anos. Eu falei, não sei se acreditava muito. Aí eu falei, como que foi? E ela detalhou certinho onde que eu tava, como que foi. Marcou a vida dela. Marcou. Então ela lembra exatamente como foi que ela me conheceu. Então o Marcelo sempre incluiu as crianças nas nossas saídas, no nosso, quando a gente se via. Então as crianças sempre fizeram parte desse nosso conhecer. Então foi um conhecer em conjunto, assim, não foi só eu com o Marcelo, mas eu com o Marcelo e as crianças ali fazendo parte. Então quando nós namoramos, quando nós começamos a namorar, para as crianças, na verdade nós éramos casados, então era muito confuso às vezes para ela entender que eu tinha que ir embora para minha casa. Então o Natan muitas vezes chorava, não, mas eu quero, por que você não dorme aqui? Você é namorado do papai, você tem que dormir aqui. Eu assim, não, Natan, ainda não é casado. Então foi um processo assim muito gostoso, muito rápido também, mas o Marcelo sempre incluiu, a gente sempre fizemos junto com as crianças, e sempre foi muito gostoso. E você teve em algum momento assim alguma dúvida, alguma incerteza se era isso que você queria pra você? Você tinha pensado assim nessa possibilidade? Eu vou casar eu tô aberta pra casar com um homem que tenha filhos já, ou você nunca tinha parado pra pensar nisso? Na verdade, quando eu conheci o Marcelo, eu tava numa fase da minha vida que eu tinha entendido que o Senhor não queria que eu casasse. Então, eu achava que eu não ia casar e tava resolvido isso. Quando eu conheci o Marcelo ficou vivo, o Marcelo trabalhou com meu pai na igreja. Então, meu pai e o Marcelo já se conheciam, já tinham tido contato. Quando o Marcelo ficou viúvo, passou um tempo, o meu pai falou assim, ai, Gabi, você viu que o Marcelo tá viúvo? Olha. Eu falei, pai, nem inventa nada. Você não vai aprontar nada. Eu falei assim, nem vem. Não vou casar com ele tem 2 filhos, não quero saber disso. Mas, gente, deu 1 mês, o Marcelo mandou mensagem pra mim, eu falei, gente... Eu falei, Senhor, é isso mesmo, Deus. Mas na época eu não estava assim, eu achava que eu ia ficar solteira e estava bem com isso. E quando a gente saiu pra conversar, a primeira vez que a gente saiu pra conversar, o Marcelo falou pra mim assim, Gabi, nós fomos almoçar juntos, ele apareceu, esse dia foi muito bonitinho, que ele apareceu de surpresa no meu trabalho. E ele falou, olha, eu preciso te contar uma coisa, eu recebi um convite pra ir embora pra São Paulo, para fazer uma plantação de igreja lá. E eu falei pra ele assim, tá bom, eu vou embora com você. Porque ali, eu tinha certeza que a gente ia casar. Alguns anos antes, eu tinha ido numa viagem missionária, e eu tinha voltado dessa viagem e conversado com essa mesma pessoa, essa mesma líder do nosso grupo, e falado pra ela assim, olha, eu acho que o Senhor tem um chamado pra mim, mas eu acho que não é lá. Ela falou assim, Gabi, se for isso, vai orando que o Senhor vai responder. Aí eu falei, ok. E eu fui orando e eu já tinha muita vontade de ir embora pra São Paulo. Muita vontade. O Senhor tinha colocado assim, uma vontade inexplicável no meu coração de ir embora pra São Paulo. Meu sonho era ir embora pra São Paulo. Quando o Marcelo me falou aquilo, eu falei, é isso daí. Então eu não tive dúvida assim de que... será que eu vou ter medo? Eu tinha certeza que era resposta de oração. Certeza absoluta. Então, quando o Marcelo falou isso pra mim foi assim, uma confirmação do Senhor. Porque a gente ia vir pra cá, pro ministério, que era algo que já tava no meu coração. E assim, todo desordenado ainda, porque eu não entendia nada, que tava assim... É comum, às vezes, você voltar do campo de uma viagem missionária, meio que impactada, né? Então, e ainda tava no meu coração aquilo, que já fazia, acho que uns 2 anos que eu tinha ido. Então, quando o Marcelo veio, eu falei, é isso daí. Então, eu tinha certeza que era pra gente casar, que a gente ia vir embora. E quando ele falou São Paulo, eu falei, pronto. Assim, eu não tenho mais dúvida nenhuma. Muito legal como Deus faz as coisas, né? Muito. Ele vai conduzindo os processos. E ele não sabia de nada, né? E eu, assim, muito menos, né? A gente nunca imaginei que, assim, as coisas que iriam acontecer até eu e o Marcelo, a gente se casar, né? Quanto tempo vocês de namoro é até vocês casarem? A gente já sabe que foi rápido, mas quanto tempo foi? Bom, ele me pediu em namoro dia 31 de dezembro. Dia 4 de janeiro, no meu aniversário, ele me pediu em casamento. Esse daí é determinado. Vocês estão anotando com o caderninho? Recorde. E aí eu falei pra ele que eu achava que tava muito cedo. Eu falei, não, calma, tá cedo demais, né? E aí ele ficou 10 dias fora. Ele foi falar em um seminário. E aí quando ele voltou, a gente falou assim, não, a gente vai casar. E aí nós casamos. Então, nós casamos em maio. Então, de dezembro pra maio.
Foi o tempo que a gente... De namoro. Foi 2 meses de namoro, 2 de noivado e casado mesmo. E aí vocês casaram e já vieram pra São Paulo? Não, nós casamos, só que a igreja já estava em processo de plantação aqui. Então nós vínhamos pra cá todo domingo. Então nós saímos de Campinas e íamos pra São Paulo. Eu, Marcelo e as crianças. Aí na volta o Marcelo me deixava em Cosmópolis, porque eu morava em Cosmópolis. E voltava pra Campinas, porque ele morava em Campinas. Então 6 meses aí, até de janeiro a maio, esse tempo ele ficava fazendo isso. Depois nós casamos, aí eu fui morar em Campinas. E aí, até o final do ano, nós ficamos todo final de semana vindo pra São Paulo por conta da igreja. Então a gente sempre veio. Nossa ideia era mudar em dezembro pra cá, mas eu fiquei doente, nós não pudemos. Então em janeiro, eu lembro que eu saí do hospital, falei, Marcelo, não aguento mais, quero sair desse hospital, quero ir embora pra São Paulo. Aí nós viemos, eu passando super mal, mas a gente veio pra São Paulo, alugamos apartamento. E aí nós mudamos pra cá. E eu amo aqui. Olha, é interessante, porque geralmente quem vem do interior não fala assim, é não muito se adapta difícil. tão fácil, né? Nossa, a minha adaptação foi muito rápida. Tanto é que eu falo que eu só volto pro interior se for um chamado claro do Senhor. Porque assim, por vontade própria eu não volto. Então eu falo, se o Senhor tiver um chamado muito claro de que nós precisamos voltar, eu vou voltar. Mas por vontade eu não quero voltar, não. Eu amo aqui. Olha. Quem quer amar? E aí, como que foi, então, esse processo, né, da maternidade pra você? Eu acredito, então, que foi no mesmo momento, né, de adaptação em São Paulo. Você disse que as crianças não tiveram tanta resistência, né? Que Sim. você já se deu super bem com a Mel de início. Enfim, como é que foi, então, pra você? Sim. Esse processo de casamento foi tudo junto, né? Porque eu precisava... Quando nós casamos, a gente precisa fazer adaptação de casada e com as crianças juntos. Mas foi pura graça de Deus. Eu falo que não tem outra palavra a não ser graça de Deus. Diante do cenário de que muitas coisas poderiam dar errado, ver a graça de Deus nessa história toda, eu fico muito emocionada. Porque nós nos casamos, quando nós casamos, o Nathan falou, mas eu quero chamar você de mãe, eu não posso te chamar de mãe? E na lua de mel, na cena de lua de mel, ele me mandou um vídeo. Agora eu posso te chamar de mãe? Ai. Era muito fofo. Então, a nossa convivência foi muito gostosa. Foi muito assim, foi natural. Eu não sei explicar como que... Foi graça de Deus, gente. Eu não consigo explicar, assim, como que aconteceu. Foi muito natural. Pra mim, obviamente, foi difícil. A maternidade, ela é difícil. Então, eu falo que tem a graça de Deus na maternidade e a dificuldade também. Porque quando a gente se torna mãe... Eu sempre falo para as crianças que... Às vezes as crianças me veem na minha devocional chorando, alguma coisa, as crianças já sabem. Elas falam assim, Senhor, Deus está fazendo cirurgia no seu coração? Eu falo, quando o Senhor está tratando pecado, eu falo que o Senhor está fazendo cirurgia no meu coração. De pecados grudentos. Então eu falo assim, o Senhor está fazendo a cirurgia no meu coração. Então, na maternidade, é muito difícil essa parte. Principalmente para nós, mulheres, né? Eu sou mulher e acredito que para os homens também. Mas tem muito a gente idealiza algumas coisas que na realidade não são. Então a gente cria uma maternidade super elaborada, maravilhosa. Como se a criança não fosse fazer birra no mercado. Como se não tivesse nada disso. E... No dia a dia, quando você tem ali a sua rotina, você percebe que existe muito mais um trabalhar do Senhor nos nossos corações como mães. Então, eu falo que a maternidade é muito difícil porque Ele vai quebrando os nossos pecados, o que é muito bom. Eu falo, glória a Deus que o Senhor vai quebrando esses pecados, mas Ele não deixa de ser um processo dolorido. Ele não deixa de ser um processo dolorido, Ele não deixa de ser um processo difícil. Onde a gente precisa ser transformada para conseguir alcançar o coração dos nossos filhos. Antes de alcançar o coração dos nossos filhos, nós precisamos dessa transformação do Senhor. Então, essa maternidade, logo quando nós casamos, ela foi muito gostosa, porque as crianças me receberam muito bem.
O Marcelo foi essencial nesse papel todo, porque ele nunca tirou a minha autoridade das crianças, muito pelo contrário, ele sempre falou o que a mamãe falar, porque as crianças já me chamavam assim desde o primeiro momento de mãe, né? Então, o que a mamãe falar, tá falado. Então, e isso, até hoje, eu falo que não é porque os meus filhos, eles não são meus filhos biológicos, eles fazem isso. Independente de ser biológico, não, tenho certeza que os filhos que são de famílias biológicas fazem a mesma coisa, aquele joguinho, sabe? Vai pro pai, depois vai pra mãe. Uhum. Mas eu e o Marcelo, nós sempre estivemos muito alinhados nessa questão. Então, se o Marcelo fala, é o que o papai falou. E se eu falo, é o que a mamãe falou. Então, era natural que as crianças fizessem isso, mas o Marcelo, nesse processo, foi essencial, porque ele teve muita sabedoria ao lidar, então ele nunca tirou a minha autoridade diante das crianças, ele sempre, muito pelo contrário, ele sempre reafirmou, então se eu falava alguma coisa, ele reafirmava, e isso fazia com que desse mais segurança para as crianças, elas ficavam mais seguras naquele ambiente onde vendo que duas pessoas estão trabalhando juntas, e as diferenças de opiniões que eu e o Marcelo nós tínhamos, eram tratadas longe das crianças, no momento que as crianças não estivessem vendo, eu e Marcelo, a gente sentava e conversava, olha, eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser assado, mas nunca na frente das crianças. E eu acho que isso fez toda a diferença, sabe? Na aceitação das crianças. Até para ajudá-las também nesse processo que elas estavam passando de luto, que o Marcelo também estava passando. Então, a Melissa, muitas vezes a gente saía, ela chorava ainda, querendo a mamãe. Então, estar nós dois ali cuidando deles e amando, dando aquele suporte que eles precisavam, foi muito importante, sabe? E é aquilo que eu falei um pouquinho antes, é pura graça de Deus. Assim, é inexplicável. É pura graça de Deus mesmo. E Deus traz... já tá chorando, Bruna. Ela olhou pra mim e eu falei, por que ela tá olhando? Porque ela já está emocionada. Ai, meu Deus. Mas eu acho muito... Como Deus faz, né? Muito legal como Deus vai conduzindo os processos. E a gente precisa crer, descansar, confiar, né? Que Ele tá conduzindo, que Ele não perdeu o controle. Sim. E Ele move o coração de todo mundo, né? Moveu o coração das crianças, do seu, do Marcelo, pro momento, pra essa história. Sim, com certeza. E o que eu achei muito legal, que eu fiquei olhando no Instagram, e eu vi que você fez um post sobre a adoção socioafetiva. E eu achei muito legal você falar dessa forma, porque eu nunca tinha escutado. Não sei se é um termo muito comum, se as pessoas costumam usar, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu achei o post muito bonito, eu falei, eu quero que ela comente isso. Bom, a adoção socioafetiva é uma adoção legal, onde existe o reconhecimento legal, jurídico do pai e da mãe, né? Sem ser necessariamente com vínculo sanguíneo. Então, você pode fazer essa adoção mesmo que não seja de sangue. Por que a gente escolheu essa adoção? Agora vai uma parte muito engraçada. Porque quando nós casamos, o Natan, ele caiu, quebrou o braço. Vou ter que voltar pra contar umas histórias. Ele caiu, quebrou o braço e precisou passar por cirurgia. Quando eu cheguei no hospital com ele, eu não pude fazer nada. Porque você não tinha direito. Exato. Mesmo sendo casada com o Marcelo, eu não tinha direito nenhum legal sobre as crianças. Então eu não podia assinar nada. O Marcelo teve que ficar lá. E eu fiquei do lado de fora e assim, indignada. Eu falei, mas eu sou mãe dessa criança. Como assim eu não posso? Não pude fazer nada. E aí ali a gente conversou com uma amiga nossa que é advogada. A gente falou assim, e aí? Porque se eu não posso assinar um documento de hospital, imagina se o Marcelo tá viajando e fazer alguma coisa. O que eu vou fazer com essas crianças? E aí que começou a surgir o questionamento de como que a gente poderia fazer. Porque se nós fizéssemos a adoção normal, sairia o nome da Amanda, da certidão de nascimento. E era uma coisa que a gente não queria. Então, pesquisando, eu fui entrar, se eu tava trabalhando, né, nessa época eu trabalhava, eu tava trabalhando e sabe quando você vai abrir a página do seu e-mail? Eu fui entrar assim no site pra abrir a primeira reportagem. Ai, gente, eu dou risada. Filha de Kelly Key com cantor latino reconhece a paternidade do padrasto. Alguma coisa assim. Olha só. Eu falei, o quê? Eu falei, não, peraí, deixa eu ler esse negócio. Cliquei pra ler. E lá tava explicando essa adoção socioafetiva. Eu fiquei assim, gente, não é possível. Eu preciso saber esse negócio. Entender.
peguei a reportagem, fui lá no cartório da cidade onde eu trabalhava, levei lá, falei, existe esse negócio aqui mesmo? É verdade, né? Nossa, não sei, nunca vi, deixa eu levar pra juíza. Levaram o caso pra juíza. Ah, existe. A cidade é uma cidade pequena. Nunca tinha ouvido falar, ninguém nunca tinha feito isso. Aí eu falei, bom, e agora? Aí a juíza que orientou a gente, que nós deveríamos ir para um cartório onde foi feita o registro de nascimento das crianças. E lá é preciso ir com um dos pais, né? No caso o Marcelo, tá? Vir para ele fazer a autorização. E aí não sai o nome da mãe. Então, no caso, a certidão fica assim, um pai, 2 mães e 6 avós. Nossa! Somou. Porque entra, no caso, o meu nome como mãe e o nome dos meus pais como avós legais. Então, qualquer coisa que acontecer, os meus pais, assim, eles têm direito a qualquer coisa, na herança, qualquer outra coisa, eles têm direito também. Então, todas as crianças têm direito, como um filho. Só que daí você não precisa passar pelo processo de adoção que você precisa, às vezes, pro juiz. Aí vem a assistente social na sua casa para comprovar. Na época, a gente fez tudo pelo cartório. Então, a gente pagou uma taxa lá, era bem baratinho. Do Natan, a gente pagou. Da Mel, eles falaram que não precisavam pagar. Eram cartórios diferentes, eles fizeram procedimentos diferentes. E aí, nessa certidão, a gente não saiu o nome da Amanda, porque a gente não queria tirar o nome da Amanda. E é legal que na certidão a gente poderia incluir, inclusive, o meu sobrenome no nome deles. A gente poderia incluir, por exemplo, ficar Natan, Franquini, Isaac e Bert. Se a gente quisesse, poderia ter incluído o meu sobrenome. Na época, a gente escolheu não fazer a inclusão, mas é possível também. E aí, em uma semana, sai a certidão nova. Aí, os documentos precisam ser atualizados, né? Porque RG, passaporte, CPF, todas essas coisas. Aí, já entra o meu nome como mãe. E eu não tenho problema nenhum. Então, eles são os meus filhos. Então, no RG tem 2 mães deles. Nossa, eu não sabia disso, eu acabei de aprender. É muito legal isso. E foi tudo por conta da filha daquele. A referência não foi muito boa, mas... Não, super. A hora que eu olhei, eu falei, gente, mas que reportagem mais... Sabe quando você olha e fala assim, gente, não é possível. E foi... Eu sempre lembro dessa reportagem que eu falei, gente, de onde que surgiu isso? Menor ideia. E, Gabi, você acredita que esse tipo de adoção também pode se aplicar a casos de divórcio? Sim, legalmente sim. Legalmente qualquer pessoa que queira reconhecer a maternidade ou paternidade é possível. Então, em caso de divórcio, viuvez, que foi o nosso caso, né? É possível. É preciso que um dos pais estejam lá para autorizar. No caso de viuvez, é preciso de um. No caso de divórcio, separação, é preciso que os 2 estejam lá para autorizar. Isso na época que eu fiz, né? Hoje as coisas estão tão diferentes, já mudou muito. Mas legalmente é possível. Mas eu achei que nesse caso, assim, de vocês é muito legal porque você dá uma continuidade à história que a pessoa tem. Sim. Eu acho isso muito, muito legal. E é um processo que não é traumático, né? Porque quando é a adoção normal, você tem muita burocracia, muitas coisas, até você chegar num ponto. Quando, às vezes, o Marcelo já estava de acordo, então... Sim, e assim, nós não queríamos tirar o nome da Amanda. E tem a família dela também, que são avós das crianças. Então, a gente não queria que causasse nenhum impacto negativo para a família. Sim. Então, a gente queria que continuasse e elas veem foto, história, a gente conta tudo para as crianças. Não é uma coisa que, embora a morte tenha acontecido, não é uma coisa que pronto, acabou. Não. A Amanda faz parte da história das crianças. Seria muito injusto da minha parte eu excluir isso da vida delas. Aí eu acho muito nobre isso da sua parte. Sempre que eu escuto a história, né? Que eu acompanhei de longe. A gente estava até falando de datas. Eu falei, eu achava que fazia tanto tempo, nem faz tanto tempo assim. Pois é. Mas eu acho muito legal porque você entendeu muito bem, assim, né? O processo, a história. Porque deve ser difícil você lidar com isso, com as memórias que ficam, com fotos, com lembranças. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um passado, todo mundo viveu alguma coisa diferente do que aquela pessoa. O Marcelo, ele viveu muitos anos com a Amanda. Assim como eu tive o meu passado também diferente, né? Então,
E esses processos, eles fazem parte de quem nós somos hoje. Eu não posso simplesmente casar com o Marcelo e querer que ele... Não, você não... Você é... Como que eu posso dizer isso? Como se ela não fizesse mais parte. Ela não faz mais parte hoje fisicamente. Mas ela é uma pessoa que o Marcelo ama. As crianças amam ela. Então, a gente tem foto em casa que as crianças pegam e vê. Mostra, às vezes, para amigos também. Às vezes, tem lembranças de Google Fotos. A gente mostra para as crianças. Esses dias a Nata falou assim: mãe, eu achei a casa que eu morava lá nos Estados Unidos com a mamãe Amanda. E veio fotinha. Porque isso faz parte de quem eles são. Então, isso faz parte da história deles. Eles viveram uma vida com a Amanda. E a gente sempre falou que a gente gostaria muito que a memória dela fosse honrada na vida das crianças. E elas vão crescendo. E assim, outras memórias vão sendo acrescentadas na vida dela porque é natural. Mas a Amanda, ela fez parte. Eu não posso simplesmente entrar aí e querer roubar isso dela, sabe? Ou anular. Ou anular, exatamente. Quem sou eu pra fazer isso? A gente não... Jamais faz parte de quem eles são. Você pensa em ter outros filhos? Não. Não. A gente... Meu sonho, antes de casar, era ter 7 filhos. Olha só. Eu conheço alguém, tem uma pessoa que ela fica sentada nos bastidores, que ela também quer ter 7 filhos. Meu sonho, gente, era ter 7 filhos. Mais um pouquinho ao time de futebol. É que a Esther não aparece aqui, mas ela morreu de rir ali agora, porque ela também quer ter 7 filhos. Gente, meu sonho era que ela tenha aquela família grande, sabe? Aquela muvuqueira danada. Aí nós casamos, eu fiquei doente. Foi um auê na nossa vida. Mas o Marcelo, a Nata quebrou o braço e logo depois eu fiquei doente. E por conta disso eu não pude engravidar. Porque a ideia era assim: bom, se a gente vai casar, a gente queria que se eu engravidasse já crescesse junto com o Natan e com a Melissa. Porque senão dá uma diferença de idade muito grande. Então, assim, vamos crescer todo mundo. E as crianças pediam. Até hoje, às vezes a Melissa fala com a minha barriga. Ela fala: mãe, tem um bebê aqui dentro da barriga. Ela, filha, não tem bebê. Ela dá nome e tudo mais. Teve uma vez, inclusive, que ela chegou na casa da avó assim: você não sabe, a mamãe tá grávida. Aí... Da onde tirou? Veio pra mim assim: Gabi, é sério? Eu falei: não, gente, eu não tô grávida. Tá grávida assim. E ela encafifou que eu estava grávida. Eu falei: eu não tô grávida. Mas sempre teve isso. Mas por conta da minha doença, que eu fiquei doente, eu não pude engravidar. Então o médico orientou que eu ficasse 1 ano sem engravidar. E aí, nós passamos esse tempo. Quando eu voltei no médico de novo, eu falei assim: e aí, né? Pode, não pode? Mas falou assim: olha, seu caso ainda é muito incerto, não sei se seria... Ele falou assim: dá pra você engravidar. Daria pra você engravidar. Seria uma gravidez, uma gestação mais de risco, se vocês quiserem. Aí, eu e o Marcelo, a gente conversou, a gente falou assim: se vai ser de risco, assim... Eu falei: eu estou satisfeita com os dois são os meus filhos, não tem nenhum problema. O Marcelo falou assim: por mim também. Então a gente decidiu ficar com os dois. Então hoje a gente já tá fechado. A gente não vai ter filho. Não sei que o senhor queira, mas não estamos planejando ter filhos, não. Inclusive, nossa meta era até o Marcelo fazer 40, né? Assim, se for engravidar, até o Marcelo fazer 40. O Marcelo já fez 41. Então, assim, não vem mais. Mas a gente é bem contente só com a Natan e com a Melissa. Mas ela vai falando, eu vou ficando assim, muito impactada, porque pra ela parece algo muito simples, mas não tem nada de simples, né? Não tem nada de simples o que ela tá falando. Porque eles são meus filhos, então, pra mim, eu tenho 2. E eu falo isso porque eu fico pensando assim, tem muitas pessoas, quando você faz essas novas configurações, assim, né, de família, as pessoas têm muita barreira, porque elas tinham sonhos, elas tinham planos, e às vezes não aconteceu do jeito que ela gostaria, e ela nem entende que ela tem essa responsabilidade. Você fala tão natural que assim, quem não conhece, olha e fala assim: não, são os filhos biológicos dela mesmo. E eu acho isso muito legal, porque vem com todo o pacote, né? Você entende que você tem uma responsabilidade com eles em todos os sentidos, em todos os âmbitos, né? A responsabilidade espiritual, porque aqui a gente trabalha com muitas mulheres. Eu falei: eu queria que você viesse para contar, porque é muito legal ver como você conta isso com uma naturalidade. Assim, eu não entendo isso, o Senhor me chamou para isso e eu vou fazer isso porque Ele me chamou para fazer isso. Sim. Mas eu ainda fico brava ainda quando o pessoal fala assim: não são seus filhos. Não, são meus filhos sim. Não...
E o Natan também fica bravo. Então, se alguém fala pro Natan, às vezes os amigos falam, sua madrasta. Não é minha madrasta, é minha mãe. O Natan fica, nossa, o Natan fica bem bravo com as crianças que ele não gosta. E comigo também. Então, eu falo assim, se alguém comenta alguma coisa do tipo, não são seus filhos. Não, são meus filhos. Não são os meus filhos biológicos, mas são os meus filhos. Então, e entender essa responsabilidade, entender que é os planos do Senhor. E, gente, quando a gente para pensar que os planos do Senhor são os melhores que os nossos, eu já fico assim, tô descansada. Porque o plano do Senhor, então o plano do Senhor é muito melhor do que o meu. Se o meu plano era ter 7 filhos, provavelmente, olha, o Senhor não quis assim, então eu estou bem contente com os 2. Mas eles são, e eu entendi, assim, desde o começo, de que eles eram meus filhos e que teria a responsabilidade como mãe deles, seja na parte espiritual, na correção, na instrução, no caminhar junto com eles. Ai, eu sou apaixonada neles. Que é muito bonito, né? É muito bonito. E quais foram os maiores desafios, assim, que você encontrou nesse processo, né? De crescer com as crianças, criar as crianças, assim, de... Porque eu até tinha colocado, né? Pensado na pergunta de adoção, mas ela nem adotou. Ela assimilou, ela faz parte da minha vida e é isso. Foi mais ou menos assim, né? As maiores desafios... Eu acho que o maior desafio que eu enfrentei foi entender que o Natan e a Melissa não são meus, são do Senhor. Isso pra mim foi o mais difícil. Quando eu tava no hospital, meu médico falou assim pra mim, Gabi, faltou isso daqui pra você morrer. E eu fiquei assim, nossa. E a gente sabe que foi os planos do Senhor, né? Mas ali, eu lembro que eu chorei, eu falei, Senhor, mas assim, eu não posso morrer, olha o Natan e Melissa. E essa mesma mulher que falou de mim pro Marcelo, ela falou assim pra mim, Gabi, você já entregou seus filhos pro Senhor? E eu assim, já, né? Toda mãe já, né? Ela falou assim, então, acho que você precisa entregar eles pro Senhor. Porque assim, é os planos de Deus pra vida deles. Se isso for o que o Senhor quer pra sua vida, ou você tem que entregar eles para o Senhor. E em outras situações que aconteceu, ela falou de novo, você já entregou eles pro Senhor? E eu percebi que eu falava assim, não, já entreguei. Mas sabe quando não aconteceu verdadeiramente? E foi um processo esse eu descansar e entregar nas mãos do Senhor. E isso foi o mais desafiador pra mim. Porque quando eu adotei eles, eu tive eles como meus filhos. Eu assim, não pode tirar de mim. Eles não podem sair daqui. E eu devolver pro Senhor, embora é uma coisa extremamente boa. Sabe aquela sensação de você estar soltando alguma coisa que você quer muito? E você tá ali segurando e você tem que falar assim, tá bom, eu vou soltar e entregar pro Senhor. Então, isso pra mim foi o mais desafiador. Eu olhar pro Senhor e falar assim, Senhor, é teu. O Senhor vai fazer a história que o Senhor tem pra eles é tua. A história que o Senhor tem pra mim é tua. Então, isso pra mim foi muito desafiador. E quando a confirmação de que eu tinha entregado... Ai, obrigada. Ai, gente, eu choro. A confirmação, eu acho que de quando eu entreguei pro Senhor e eu vivi em paz com isso, de que o Senhor tem uma história pra cada um, foi quando veio o Covid e o Marcelo, a gente conversou o que a gente ia fazer se um de nós dois morresse. Então a gente conversou, eu falei, nossa, Marcelo, mas vou conversar sobre isso. Ele, Gabi, a gente tem que conversar. E ali eu falei, se eu morrer, ou se as crianças morrerem, eu falei, eu estou em paz de que elas vão estar com o Senhor. E ali eu falei, Senhor, eu acho que eu finalmente entreguei meus filhos para ti. Não que não seja difícil, dolorido, que não haveria sofrimento ou qualquer coisa, mas é na certeza de que o Senhor está no controle. E eu acho que isso é o mais difícil para uma mãe. Isso foi o mais difícil para mim. Eu tava ali agarrada neles. Olha que agora suou aqui um pouquinho. Olha, Gabi, eu tô aqui. Ai, gente. Já tô com óculos. pra dar uma disfarçadinha, né? Ai, gente. Tá vendo por que eu não vídeo com maquiagem? Porque senão ia ficar tudo borrado. Nossa, mas eu acho, ela vai falando, eu fico só pensando assim, eu falo, nossa, eu acho que eu preciso me converter de novo ao Senhor, porque, né? Cadê a minha fé, a minha confiança, né? Naquilo que o Senhor tá fazendo, no direcionamento. Porque
Gabi, é muito... Você vê ela chorar e devolver eles pro Senhor, assim. Eu acho isso tremendo, as coisas. Como Deus opera mesmo no coração da gente, nas nossas convicções, nas nossas motivações. E fez de uma forma tão profunda que pra você e pra eles são seus, porque o Senhor deu, o Senhor colocou. E é muito lindo, né? Ver uma submissão. Como a gente vive falando aqui, né? A mulher de verdade, ela sempre diz sim pros planos de Deus. Olha, eu ainda preciso aprender muito, viu? Mas isso até volta um pouco na outra pergunta, que você falou quais são os desafios, né? São aquelas cirurgias que o Senhor vai operando no nosso coração. Nunca acontece de um dia para outro. Esses momentos foram cirurgias que eu falo, cirurgias que o Senhor foi operando no meu coração e foi tratando pecados em minha vida, né? Assim como tem muitos que o Senhor ainda tem tratado, né? Em mim. Mas são situações que hoje eu olho e falo, Senhor, ainda bem que eu passei por aquele processo dolorido, né? E para as crianças, a gente falar sobre morte com as crianças é muito natural também. Porque a Amanda faleceu e a gente sempre conversa com essa questão de falecimento, de morte. E a Melissa... Ai, gente. A Melissa falou assim pra mim um dia, mãe, quando você morrer... Olha. Ela já tá assim, já, eu vou morrer logo. Ela falou assim, mãe, quando você morrer... Você me espera lá na fila de Noé. Olha só. Ela tinha acho que 4 anos quando ela falou isso. Gente, mas eu dei tanta risada que eu nunca mais esqueço. Ela falou assim, você me espera na fila de Noé porque eu não quero te perder. Então, quando eu morrer e for pro céu, você já tá lá na fila de Noé, entendeu? Porque na cabeça dela é um grande parque de diversões. Que você vai ter lá Adão e Eva, Noé. Então ela quer que eu me encontre ela lá Na fila. Na fila de Noé. Porque quando ela morrer, ela vai pra lá, entendeu? Já tá marcando encontro. Já tá marcando encontro. Eu falo, mas esses momentos, e são importantes, porque a morte faz parte da vida. Então a gente olha isso exatamente com leveza, porque faz parte da vida. Então as crianças também agem assim muito... E a gente dá muita risada. Então é natural, às vezes, a gente conversar em casa. Ai, quando eu morrer, o que você quer fazer? O que você quer fazer quando chegar no céu? E a Melissa quer que eu espere ela na fila de Noé. É muito fofo. E você teve alguma dificuldade com as famílias? Ou as famílias também abraçaram a sua família? Seu pai, bom, já tinha falado, né? Mas tiveram alguma dificuldade? A aceitação foi super tranquila também? Olha, meu sogro, eu acho que meu sogro vai escutar isso daqui. O meu sogro, acho que eles me adotaram também, bem. Minha sogra é uma querida, amo minha sogra. Eu falo que tenho 2 sogras, na verdade, que é minha sogra e a mãe da Amanda, né? Quer dizer, é minha sogra também, sogra do Marcelo, mas é minha sogra também. E eles são os queridos. A Cida também com o Valdecir são presente de Deus na minha vida. A minha sogra, mãe do Marcelo, com o Toniel também, são os queridos, meus pais. Claro que eu acho que para os meus pais foram mais... É diferente, né? Porque eu casei, eu vim com 2 filhos, mas eles super acolheram as crianças, super acolheram os Marcelo também. Quando eu cheguei com a certidão de nascimento das crianças, eu fiz surpresa para eles. Então eu cheguei e falei, queria que você lesse uma coisa. E a hora que eles foram lendo, a hora que chegou no nome deles, assim, minha mãe desabou assim, de tanto que minha mãe chorou. Felicidade. De felicidade, porque o nome deles estão na certidão também, né? E a Cida, que é a mãe da Amanda, faz super parte da nossa vida. É uma fofa, Carol também, que é irmã da Amanda também. É um amor, assim, a gente se dá super bem. Graças a Deus. Essa é outra parte que eu falo. Poderia ter tudo pra dar errado, né? Mas a gente se dá super bem. Então, de final de ano, a gente geralmente junta as 3 famílias pra gente conseguir viver todo mundo. Então, que nem tem feriado, nesse feriado a gente foi. Deixou um na casa da minha sogra, aí a gente foi ver a Cida, pegamos a Cida, saímos, fomos ver meus pais, e assim a gente vai. Então, a gente consegue, nessa dinâmica doida de ministério, vir e todo mundo, a gente consegue dar uma equilibrada pra que a gente consiga ver todo mundo e ter contato. Mas eles super me acolheram. Super me acolheram e me adotaram também na família. Nossa, eu tô impressionada. Eu também. Com a sua maturidade, com a forma que você fala. Não é? Olha. É que é muita naturalidade. Você vai falando, eu só consigo pensar assim, ó. É a graça de Deus, porque eu vou pensando, porque eu sou assistente social, né?
Então eu vou pensando nas configurações, em pessoas que eu já atendi, nas coisas. Você vai falando, eu fico pensando assim, não, isso é humanamente... Não, é impossível. É impossível. Humanamente é impossível. Porque tem tantos casos tão difíceis entre famílias, e a gente tá ali lidando com 3 famílias ao mesmo tempo e se dando bem. Gente, é pura graça de Deus. Pura graça de Deus. E eu louvo a Deus pela vida deles. Eu falo pro Marcelo que às vezes eu tinha medo de não ser, deles não me aceitarem, né? E muito pelo contrário, eles me acolheram assim super bem. Eu e a Marília, do primeiro vez que a gente se conversou, já viramos super amigas. Eu lembro que ela falava. Aí, quando você começou a falar da corrida, eu lembro que ela falou alguma coisa, porque eles correm juntos. Eu continuo correndo, o Marcelo não corre mais. Porque ele já alcançou o objetivo dele. Ele já alcançou o objetivo dele. E parou de correr. Mas ele corre atrás de outras coisas agora, né? Mas é muito bom. E, Gabi, então que encorajamento você daria para essas mulheres, né? Que eu não sei também se essa é a expressão correta, mas para as mulheres que criam, então, filhos de outras pessoas, o que você poderia, então, trazer para elas? Olha, essa é uma pergunta bem difícil e bem delicada, porque existem inúmeras formas e situações de cada uma, né? Mas acho que tem um ponto que todas as mulheres poderiam fazer, independente da situação. Se são filhos biológicos, se são filhos adotivos, no meu caso, ou de pais separados. Invista no seu relacionamento com o Senhor. Isso é fundamental. A gente só vai conseguir encontrar uma maternidade leve, uma maternidade que seja marcada pelo Senhor quando nós pessoalmente tivermos um relacionamento profundo com o Senhor. Eu lembro que nos meus votos de casamento, eu pedi 2 coisas, só que eu falei, não queria esquecer. Eu só pedi 2 coisas. E uma das coisas foi que eu queria ser a mãe que o Senhor queria que eu fosse para as crianças. E a gente só consegue isso quando a gente decide ter um relacionamento com Ele. A gente não consegue fazer a vontade de Deus se a gente não está vivendo com o Senhor. Então, acho que o meu encorajamento para as mulheres hoje é: invista no seu relacionamento pessoal com o Senhor. O Senhor opera milagres. O Senhor faz coisas que a gente não pode imaginar. Que é capaz, assim, vai além do nosso entendimento. Mas isso acontece quando a gente está intimamente ligado a Ele. Quando a gente está, como meu sogro sempre fala, a gente precisa estar ligado na videira. E se a gente não está ligado, não tem como dar certo. Independente da maternidade ou da situação. Então, acho que o meu encorajamento hoje para as mulheres é: invista no seu relacionamento com o Senhor. Principalmente por você. Para você crescer e amadurecer, sabe? Pra gente crescer e ter intimidade com Ele. As demais coisas, elas vão acontecendo. Mas a gente precisa estar ligado com Ele. Então, acho que esse seria meu maior encorajamento para nós. Depois disso, você fala o quê? Nossa, gente. É difícil hoje, hein? Depois disso, não... Conter as lágrimas. Sem palavras. Então, você aí que tá pensando em alguém, alguma pessoa, alguma amiga, já manda esse link, já compartilha para receber esses encorajamentos, porque realmente eles são do Senhor, né? E aí eu queria fazer uma pergunta que não estava combinada. Vocês vão fazer a Pergunta surpresa. Ah, não, gente, não pode ter surpresa. Mas essa é muito fácil, né? Você falou assim: invista no seu relacionamento com Deus. Como é que é o seu relacionamento, a sua rotina devocional? Como é que você faz? Porque tem gente que acha que é um momento místico, assim, né? Você tem que sentar lá 2 horas e abrir a Bíblia. Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, eu tinha isso. Eu preciso sentar, tomar meu café aqui, fazer tipo tudo perfeito, porque senão o Senhor não vai estar ouvindo. E depois com o tempo, eu fui aprendendo que não, o Senhor tá me ouvindo o tempo todo. Então, inúmeras vezes eu tô correndo e eu tô ali em oração: Senhor, nossa, eu tô com o coração apertado disso, daquilo. E eu falo: gente, o Senhor tá me ouvindo enquanto eu estou correndo. O Senhor tá me ouvindo enquanto eu estou fazendo uma faxina ou qualquer outra coisa. O Senhor, Ele ouve a gente o tempo todo. E essa certeza de que o Senhor ouve faz com que a gente deseje e anseie cada vez mais dele. No meu quarto eu tenho um cantinho que eu vou colocando post-it assim, de oração.
E deixo lá sempre meu caderno e a Bíblia, né? Então as crianças já sabem. Quando eu tô lá, eles me veem e já falam, mas você tá orando? Eu falo, tô orando. E a gente sempre conversa ali, né? Um pouquinho. Mas hoje o que eu faço? Eu não tenho esse momento místico de que, eu vou sentar e vou criar aquela... Não tenho isso. Às vezes eu consigo fazer pela manhã, que é o horário que eu gosto. Às vezes eu consigo fazer à noite. E eu fico muito feliz se hoje deu pra fazer de manhã, se deu pra fazer à noite. Mas eu tornei esse momento de intimidade com o Senhor um momento leve. Eu acho que a vida já é tão difícil pra gente, e esse momento ele precisa fazer parte natural do nosso dia. E quando a gente tem essa naturalidade de falar com Ele, não importa se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, você vai ficar ansiando aquele momento no seu dia. Então eu sempre gosto de ler eu tô lendo um livro, então às vezes eu leio no Kindle. Ali mesmo eu já paro, faço uma oração, escrevo. Eu gosto muito de escrever as minhas orações, depois voltar e dando um check nas respostas de oração. Mas eu faço desse jeito, geralmente com um livro, ou eu pego um livro da Bíblia para estudar mesmo, para pegar e fazer um estudo da Bíblia, ou eu pego um livro para ler e eu transformo. Mas sempre assim, trazendo e pensando que o Senhor está me ouvindo o tempo todo. Se eu estou escrevendo a minha oração, se eu estou fazendo uma faxina e orando, se eu estou cozinhando, se eu estou sentando com as crianças e fazendo a oração, o Senhor, Ele está me ouvindo ali. Então, não preciso fazer esse momento extremamente mágico como que o Senhor só vai estar ali. Porque às vezes a gente cria um momento tão mágico e depois o resto do dia a gente esquece. Uhum. E não, é o tempo todo em oração. O tempo todo. Você falando, você sentando. E as crianças, é engraçado porque... As crianças também têm isso muito natural, que às vezes elas fazem os devocionais dela também de manhã, junto com a gente. E depois, ao longo do dia, elas falam, mãe, aconteceu uma situação, vamos parar para orar? Porque é algo leve, sabe? É a intimidade que a gente tem com o Senhor mesmo. Uhum. Então, eu acho que a gente não precisa criar aquela atmosfera toda. Nada contra quem faz isso. Uhum. Nada contra... Não é criticando quem faça isso e quem prefira fazer isso. Longe disso, não é nada disso. Mas é que eu acho legal quando é natural, assim, orgânico, porque se um dia eu não consigo fazer desse jeito, eu continuo me relacionando com o Senhor. E eu achei muito legal ela Tá dizer tudo isso, bem. né? Exato. Eu faço nesse momento, o resto da minha vida eu vivo à parte, pra gente entender que o Senhor faz parte mesmo, né, da vida. Exato, porque às vezes eu tinha isso antes. Eu falava assim, se eu não fizer de manhã, ou se eu não fizer à noite, pronto, o Senhor não me escuta mais. Ou assim, não consegui dar o check no meu dia, e eu fico frustrada. Mas tem dias que eu conheço, que eu consigo escrever uma oração. Tem dias que é só na leitura e na oração sem estar escrita. E o Senhor vai me ouvir do mesmo jeito. Independente se eu escrevi a oração ou não. E às vezes eu tinha isso. Se eu não escrevesse minha oração, é como se meu devocional não tivesse sido feito. Não valeu hoje. Não valeu, não deu check no devocional do dia. E na verdade não. Então eu posso estar sentada lendo na sacada e orando. É um momento com ele. Ou eu posso estar sentada escrevendo também. Ambos são válidos. Eu gosto também de escrever, porque depois você tem um registro, né? Você pode voltar lá. Muito. Mas eu já percebi também que tem algumas orações que a gente faz e a gente não registra, mas a gente também não esquece. Sim, com certeza. Porque são aquelas, né, alguns clamores, algumas coisas que a gente faz que a gente não esquece. Então é besteira a gente achar que tem uma forma só que é a mais correta. Exato. Mas eu gosto muito de voltar. Eu tenho alguns cadernos de oração que às vezes eu volto e falo assim, gente, olha por isso que eu orava. Nossa, por aqui. E às vezes até mando pra amigo, olha, lembra disso que você pediu pra mim orar? Olha aqui, tá aqui. O meu ninguém vai querer ler. Eu falo assim, nossa, olha as coisas que eu peço, socorro. Não, mas aí eu só tiro aquela frasezinha ali, ó, e apago o resto. É muito bom. Acho que dá tempo da gente fazer a brincadeira, né? Eita. 2 surpresas. Ai, meu Deus, pergunta surpresa. A gente faz uma brincadeira onde eu faço uma pergunta e você me responde com uma palavra. Eita, tá. Pode ser. Vamos Se tentar. não der uma palavra, não tem problema. Ninguém consegue responder com uma palavra só. Aí eu vou tentar. Tá bom. O mais importante é a gente te conhecer, tá? Tá. Então, Pode bora. falar qualquer coisa? De acordo com a pergunta. Bom, qual é o seu livro da Bíblia preferido? Ai, gente, depende da época. Mas agora é Mateus. Ó, que legal. Olha. Porque eu já amei Zacarias.
Eu estudei tanto Zacarias que eu tava apaixonada por Zacarias. Mas agora eu tô estudando Mateus, então agora eu tô apaixonada por Mateus. E qual é o seu autor preferido? E aí pode ser da Bíblia ou de algum livro que você gostou bastante. Autor. Ai, meu Deus, deixa eu pensar. Essa é muito difícil. Isso quer dizer que ela é leitora. Pois é, eu amo ler, gente. Eu gosto muito, muito, muito de Paulo. Nossa, eu adoro a história dele. Acho que seria Paulo. E você tem uma música ou banda favorita? Tenho Oração da banda da Purples É linda essa música. e Carta ao Mundo. Quem canta Carta ao Mundo? Eu acho que é do Baruch, né, cara? Somos como cartas para o mundo. Essa daí, não é? É. Acho que é do Baruch. Tem sido a minha oração essa música. Olha. Que eu não impeça de falar de Deus, alguma coisa assim que fala. É do Baruch, né? Gente, Cartas para o Mundo, essa música é muito legal. Agora, um pouquinho mais. Qual é a sua comida favorita? Japonesa. Sem dúvida. Essa não tem dúvida. Tá. É a minha também, viu? Adoro. Inclusive, vocês podem me chamar pra comer japonês. Olha, você viu? No caso, eu, porque a Carol não gosta. Aí eu vou lá pra ficar... Não, olha, você vai aprender a gostar, porque o Marcelo ele começou a gostar também de comida japonesa. Olha, então a Ensinei gente ele a produz comer. a Carol nesse mundo. Desafios. Exato. Na próxima entrevista já vai estar. A gente já... Ó, você viu? Na próxima que o Marcelo vai vir aqui, que a gente... Marcelo vai vir aqui. Óbvio. Eu vou anotar aqui na agenda dele. Aí. E, por último, qual é o seu lugar favorito? Meu lugar? Em casa. Olha. A maior parte das pessoas fala isso, né? Muito interessante. Quer dizer, eu amo a minha casa. Amo a minha casa. E amo as crianças que estão lá, o Marcelo. Amo, gente. Minha casa. Obrigada, Gabi. Era isso, foi difícil. Não, eu tava fazendo perguntas mais difíceis. Não, no final, as difíceis a gente faz pro Marcelo. Por favor, vocês podem fazer todas as perguntas difíceis pra ele. Gabi, aqui a gente também presenteia os nossos convidados. É um mimo, tá? Pra você guardar e sempre lembrar desse Pode dia. abrir já? Pode. Ai, gente, que coisa mais fofa. Ai, que lindo. Esse é a cara dela, né? Combina exatamente com ela. Assim, você foi falando, eu só ficava pensando, gente, porque esse é o versículo tema do nosso podcast, né? Que é a resposta que Maria dá pro anjo, que ela vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Que a mulher de verdade, ela sempre diz sim, Senhor Deus, pra vontade dele, né? E olha, hoje eu sentei aqui, eu acho que esse episódio tinha que chamar A Mulher de Verdade diz sim, Senhor. Com um sorriso no rosto, Não é? né? Mas muito obrigada, viu, por ter aceitado o Eu que convite, agradeço. por ter vindo, né? Deixado os pequeninos lá por alguns momentos. Realmente, você é uma mulher que ama o Senhor, né? Sobre todas as coisas. É uma inspiração para nós e certamente edificou aí muitas vidas, além da nossa, né, Carol? Agora você vai ter que voltar outro dia pra você contar essas outras histórias. Quando você ficou no hospital, os perrengues, com isso. Porque... E olha, perrengue a gente teve. Mas eu fui muito encorajada. Falei, Senhor, depois desse podcast de hoje, acho que eu preciso repensar algumas coisas na minha vida. Com certeza. Porque a gente sempre brinca, né? Que nós somos as primeiras abençoadas pelo que o Senhor faz na vida das pessoas que vêm aqui, né? Então, muito obrigada. Que Deus abençoe muito vocês. Obrigada. Continue fortalecendo. Que abençoe o ministério de vocês ali. Amém. Que Amém. vá crescendo, né? Desenvolvendo. E que o testemunho de vocês alcance muitas pessoas. Porque a gente precisa aprender a viver uma vida com Deus assim, com leveza. Ai, amém. Com Obrigada. naturalidade, sabendo que ele não perde o controle da nossa história. Por mais que as coisas pareçam assim, né? Confusas, o Senhor está sempre conduzindo ali, está sempre fazendo. Ele tá sempre no controle. Sempre. É isso Obrigada, aí. gente. Ai, muito Então agora obrigada. a gente vai falar com vocês que estão assistindo a gente. A Bruna já falou, mas eu vou reforçar. Pega o link deste episódio e manda para muitas pessoas, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Mas pega um lencinho, porque dessa vez eu quase foi dessa vez. E não deixe que esse testemunho fique só aqui com a gente. Encaminha para muitas pessoas, que eu tenho certeza que muitas vidas vão ser abençoadas com esse episódio.
Então, meninas, muito obrigada por mais um bate-papo e até a próxima semana. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau!